E tinha um gurizinho que, nos ensaios da nossa banda, do Musipaz, ele ficava geralmente por ali, pelo canto, e ele ajudava a cuidar daquela criança recém-nascida, bem pequeninha, dentro de um Moisés, que a minha esposa havia confeccionado, e ele cuidava daquela criança. Então, passou um tempo, 97 a minha filha nasceu, 98 eu fui embora, ela estava com 11 meses, e não o destino, o Senhor nos pregou uma peça, né? Falei: Damares, está chegando o tempo, eu vou te levar para conhecer a cidade que você nasceu. Aí a família se reuniu, eu e minha esposa, vamos levar a Damares lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, para ela conhecer a igreja onde ela nasceu, ela foi consagrada ao Senhor, e conhecer parte dos nossos amigos. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa. Damares e Jessé se olharam e pronto. Aí, quando vê aquelas estrelinhas, ninguém segura. Demorou, fomos embora, vimos os nossos amigos aqui, deu o dia de voltar, voltamos. Alguns meses depois, o Jessé disse: eu quero ir aí no Tocantins. Eu digo: meu Deus. E o Jessé foi nos visitar ali, e ele foi pedir minha filha em namoro. Eu digo: meu Deus, como é que pode um negócio desse? E minha filha era o meu apoio na cidade. A gente sempre lidou com música, trabalhei em estúdio por 10 anos, e ela sempre me ajudava nos backs, no trabalho de estúdio, né? Então, para mim foi uma perda muito grande. Eu digo: eu estou diante de um grande desafio para a minha vida. Aí o Jessé pediu para namorar. Alguns meses depois ele resolveu noivar. Eu digo: meu Deus, vai levar embora? Não é possível. Aí viemos aqui no noivado alguns meses depois. Passou mais um tempo, o casamento deve demorar, acho que 6 meses depois o Jessé disse: painho, nós vamos casar, eu quero casar com sua filha, e o casamento tem que ser o mais rápido possível. E aquilo que era para demorar 1 ano, 2 anos, ou alguns anos, com poucos meses nós tivemos que realizar o casamento do Jessé e da Damares. E pai é assim. No dia do casamento eu disse uma coisa para ele: até hoje eu fui pai, eu fui provedor, eu fui pastor, eu fui protetor. A partir de hoje você assumirá esse papel. Minha filha casou-se, 2 dias depois veio embora, e eu só vi ela 12 meses depois, né? E eles estão residindo ali em Palhoça, em Santa Catarina, e trabalhando para o Senhor, que é o mais importante. As memórias que eu levo deste lugar me fizeram chegar até aqui. Esta igreja foi muito importante na minha vida, na vida da minha família. Os remanescentes daquela época conhecem a minha história. No dia do meu casamento, meu pai estava sentado exatamente desse lado da esquerda, no último banco. Colocaram uma poltrona para ele, ele com oxigênio no nariz. Eu casei dia 16 de setembro de 95. Dia 21 de setembro eu estava sepultando meu pai. Meu pai foi sepultado nesta cidade. Então os laços que me unem nessa cidade, que me ligam a esta cidade, que me ligam a esta igreja, são muito fortes. Aqui eu deixei muitos amigos. O irmão Marcos é meu irmão, né? A sua família faz parte da minha família, e aprove Deus entrelaçar estas famílias para que nós pudéssemos trilhar nos caminhos do Senhor. Então, para mim é uma honra muito grande, muito prazer conhecer o pastor Daniel. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei impactado quando eu vi as imagens da enchente, e vi o senhor aqui. Tem muito pastor que não se envolve, mas o senhor pegou o rodo, foi fazer a limpeza. Então, pastor é isso. A coisa mais importante na vida de um pastor é ter cheiro de ovelha. Um pastor precisa ter cheiro de ovelha. E Deus tem provado, não só para esta cidade, mas para todo o país, que Ele tem estado com esta igreja. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mesmo Jesus estando com você, você pode ter certeza que você será levado ao deserto. Agora, a alegria e a segurança que nós temos é de que lá no deserto Ele proverá um oásis para que você possa descansar na sua presença. Então produza o melhor que você puder para o Senhor. Faça só o melhor para o Senhor, seja adorando, seja limpando o banco da igreja, seja auxiliando em algum departamento da igreja. Faça o melhor que você puder para o Senhor, porque vai chegar o dia em que nós encararemos o tribunal de Cristo, aonde todos nós seremos recompensados por aquilo que fizermos na obra dele, para ele e por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça o melhor. Fique de pé, por favor. Estou aqui ansioso para ouvir o pastor Daniel. Eu espero que Deus me dê o privilégio de levá-lo ele ali no Tocantins algum dia, para que ele possa estar ministrando para nós ali. Amém? Diga a Deus, fale conosco, usa o teu servo como instrumento de fácil manejo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que o teu Espírito tenha liberdade e use o teu servo. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, queridos. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Cidadãos do Céu. Nós temos uma dupla cidadania e devemos viver de maneira condizente com ela. Quando a gente ouve esses testemunhos, como o pastor William acabou de fazer, mesmo que de maneira resumida, objetiva, nós nos alegramos, porque vemos que Deus continua fazendo, viu, Gessé? Damares, que prazer tê-los aqui, viu? Família reunida. Fico pensando que final de semana maravilhoso vocês tiveram, né? Que bom estar em família. Obrigado, Hardy. Em Filipenses 3:20, Paulo diz: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Faz muito sentido Paulo dizer isso para a igreja em Filipos, porque aquela igreja era uma colônia de Roma. Sendo uma colônia de Roma, eles viviam com as regras, as leis, a cultura, as roupas, os hábitos de Roma, porque a colônia era assim. Todo colonizador impôs a sua cultura. Quando os ingleses chegaram na Índia, eles disseram: vocês têm uma comida maravilhosa, vocês têm um lugar maravilhoso, mas não tem nada que os identifique. Já que a gente fabrica muito tecido e nós queremos explorar a mão de obra de vocês, ficaria tão legal vocês usarem turbantes com muitos metros, e ainda fica melhor vocês trabalharem 1 mês por um pedaço de tecido para nós. Então o colonizador impõe a sua cultura. Alexandre o Grande fez a mesma coisa. Aonde ele conquistava, e ele conquistou quase todo mundo da sua época, ele impunha a sua cultura. Não por acaso foi necessário a Septuaginta, a versão que traduz a Bíblia do hebraico para o grego, porque as pessoas não falavam mais hebraico. Assim foi com Roma. Só que diferente dos ingleses, diferente dos romanos, diferente dos gregos, o nosso Deus não impõe a sua cultura, Ele expõe a sua cultura. E nós somos convidados a aderir à cultura do céu e viver de uma maneira que as nossas vidas, hábitos, palavras, ações pareçam-se com o céu. Qualquer pessoa olhava para o povo de Filipos e via um romano. Qualquer pessoa deve olhar para você, para mim, para a igreja e ver um cidadão do céu. Amém? Faz sentido? Nós já recebemos a nova vida, a nova mente, o novo comportamento. E hoje nós vamos à quarta mensagem, que é a nova atitude. Filipenses capítulo 2,
A Bíblia diz, e eu quero que você me acompanhe nessa leitura, que não é longa, é maravilhosa. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude foi essa? Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do Pai. Aleluia! Esse texto é maravilhoso. Ele fala ao nosso coração e dispensa comentários. Uma das coisas que é muito importante nós termos nos nossos cultos é a leitura da Bíblia. Desapressada, tranquila, devota. Eu já fiz isso. Eu vou ler só um versículo para ganhar tempo. É como se o que eu tivesse a dizer é mais importante do que o que a Bíblia tem. Ah, Senhor, me perdoa pela minha ingenuidade. Não, eu vou ler só um versículo aqui porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e esse texto fala conosco de maneira tão intensa, tão profunda, porque ele descreve essa atitude maravilhosa de humildade de Jesus Cristo. Alguém que tem nas mãos algo, e ninguém tira dele, ninguém rouba dele, ninguém o obriga a nada, mas ele abre mão, ele entrega, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Então, é óbvio que o primeiro exemplo de Jesus a nós, a primeira atitude de Jesus a nós imitarmos, é humildade.
E não por acaso, quando ele fala de si mesmo, uma das únicas vezes que ele fala de si mesmo, adjetivando a sua conduta, ele diz: eu sou manso e humilde. Aí nós que somos criatura, ele sendo Deus, esvazia-se de si mesmo. Nós que somos humanos, criaturas e não criador, queremos ser bravos e orgulhosos. Quando o Cristo, o Verbo encarnado, declara sobre si mesmo: eu sou manso e humilde. Quando Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo: enquanto eu, Paulo, líder, apóstolo, reconhecido pelo Senhor Jesus e pelo colégio apostólico e pela igreja, enquanto eu imitar Jesus, vocês podem também me imitar. Mas quando eu parar de ser parecido com Jesus, eu estou prevendo a vocês que não me imitem se isso ocorrer. Eu compartilhei com os nossos líderes há poucos dias um assunto para que eles lessem, conhecessem, e eu sei que eles estão fazendo. É uma teoria filosófica que não é nova, mas agora ganhou muita projeção no Brasil, de um francês chamado René Girard, que fala sobre o desejo mimético. E ele diz que o comportamento e o consumo é desenvolvido basicamente por imitação. Interessante que ele usa a palavra grega que Paulo usa para dizer: sejam meus imitadores, mimesis. Literalmente. A questão é: a quem nós estamos imitando? E esse pensador, ele diz: um novo padrão de consumo surgiu porque as pessoas estão imitando alguém. Então hoje nós temos necessidades que os nossos pais não tinham. Quer ver? Quem é mãe aqui? Faz um sinalzinho assim. Olha quantas mães. Ok, a segunda pergunta: quem de vocês fez chá de bebê ou chá revelação? Menos mãos. E as outras? Tem alguém aqui que não fez chá de bebê ou chá revelação? Olha que interessante. A grande maioria que diz que não fez são pessoas um pouco mais maduras. Algumas são jovens e não fizeram por opção, mas a maioria são irmãs mais experientes. Por que vocês não fizeram? Por que a senhora não fez chá de revelação, irmã Eli? Naquela época não tinha? E por que agora tem? Porque literalmente chá de bebê e chá revelação é uma necessidade que foi criada pelo mundo da influência digital. Então, se alguém que eu admiro faz, surge uma necessidade e eu também devo fazer. Quer ver outra coisa que surgiu agora? Aniversário de cachorro. Alguém já fez aniversário de cachorro aqui? Seja sincero. Eu pedi isso para um grupo de adolescentes e vários levantaram as mãos. Eu estava voltando de viagem. O pastor Juliano e o Lucas foram me buscar, eu e a Adriana. Quando a gente chegou no aeroporto, eu falei: pronto, já estou me sentindo em casa, porque eu moro no Conservas, gente. Tá? Desceu uns 8 cachorros do avião. Imagina, 12 horas de viagem, aqueles cachorros no porão de um avião. E quando eles desceram no aeroporto, se encontraram toda aquela cachorrada, era uma zoeira. Esse é um tipo de desejo que é novo. O ser humano sempre gostou dos animaizinhos de estimação, mas agora estão sendo colocados em um outro patamar. Está entendendo? E nós amamos os animais, porque os animais são criatura de Deus. Todo crente precisa ter consciência ambiental. Se a natureza testifica, se a natureza glorifica e você fere a natureza despropositadamente, você fere o Criador. Mas da obra criada, o Senhor diferenciou o ser humano de todo o restante. Então está tudo bem amar os animais. O que não está tudo bem é por causa de uma imitação, de um consumo, de um desejo criado, nós tratarmos um animal melhor do que uma pessoa. Eu fui visitar uma senhora, que ela é protetora dos animais num bairro carente da cidade.
E eu fiquei olhando para as necessidades da família, dos filhos, das crianças. Eu falei, parece que tem um contrassenso aqui. Porque, desculpa, mas visivelmente vocês têm necessidades muito profundas, muito claras. Mas mesmo assim a senhora tem uns 15, 20 cachorros, como é que a senhora lida com isso? E ela falou, pastor, tem mais gente querendo dar ração para cachorro do que comida para criança. A quem nós estamos imitando? Seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. Atitude é a disposição mental que nos leva a uma ação. Então, qualquer ação é o resultado do que a sua mente pensa, inclusive o pecado. A Bíblia diz que o pecado primeiro é planejado, depois ele desce ao coração e ele vira uma ação. Para onde a sua mente tem dirigido as suas ações? O Brasil é considerado um país cristão. E quando é para a gente fazer coro político e mostrar força, a gente coloca todo mundo no balaio. Até uma seita herege por aí a gente conta junto para dizer que nós somos muitos milhões. Mas ok, tirando os agregados e as seitas, os cristãos que professam Jesus, que creem na Trindade, que confessam o credo apostólico, pelo menos para ser chamado de irmãos, eles ainda assim são milhões. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que os abortos não diminuem no Brasil? Por que os índices de divórcio são tão presentes dentro da igreja quanto lá fora? Por que a corrupção não diminuiu no Brasil? Pior, alguns representantes que chegaram lá, autoproclamando-se representantes de Deus, foram os piores em escândalos. Qual é a nossa atitude perante a sociedade, a comunidade, a família, a igreja? Quando a gente olha para o nosso contexto sociocultural, sociojurídico, faltam evidências de um cristianismo verdadeiro na nossa cultura. Nessa viagem que fizemos, eu fui conhecer a igreja que Zwinglio pregava em Zurique. Tirei uma foto na frente do monumento que lembra a história desse grande homem de Deus. Quando Zwinglio chegou em Zurique, 5 anos pregando contra indulgências, contra os pedágios que a igreja da época tinha estabelecido, em 5 anos acabou a missa católica em Zurique, porque o poder do evangelho transformou a maior cidade da Suíça. Amém? A gente conhece aquela ilustração sobre Billy Graham e Wesley, que um grupo de estudantes foi conhecer a casa de Wesley, e então um não voltava, e a professora foi e chamou, falou, Billy Graham, vamos. E aquele menininho estava de joelhos na escadinha que John Wesley orava, e a oração dele era, Senhor, faz de novo. Se o Senhor já fez uma vez, faça de novo. Pois bem, Billy Graham alcançou 10 vezes mais pessoas do que John Wesley. Porque quando nós imitamos homens que imitam a Cristo, nós avançamos na direção de transformar realidades, transformar culturas, transformar cidades. Ei, eu vim aqui incendiar o seu coração. Chega dessa vida cristã apática. O Senhor conta com você, o Senhor espera você, essa geração espera você. Nós vamos chegar no céu e vamos ver Elias, Eliseu, Pedro, Tiago, João, os profetas, Moisés. E nós não queremos ter vergonha deles. Eu não quero ter vergonha deles, porque eles foram respostas de Deus para uma geração. Eles foram resposta de Deus para a sua geração. Mas ei, agora a responsabilidade está conosco. Atos 13:36 diz, tendo Davi servido o propósito de Deus, o propósito é sempre de Deus, aonde, quando? Na sua geração, adormeceu com seus pais. A resposta para essa realidade está em mim, está em você. Mas o quanto nós estamos imitando Cristo Jesus para que isso aconteça? Então, eu quero te convidar para pensar um pouquinho na transformação
a partir da nova atitude. Cultura é o conjunto de tradições e crenças de um povo. O evangelho não é a cultura humana, o evangelho é uma cultura do reino, que na verdade torna-se uma contracultura. E a cultura humana, ela está em constante transformação. A tradição humana está em constante mudança. Ainda mais depois da globalização. Isso aqui, ó. Um cientista americano foi fazer uma tese de doutorado, um estudo de campo numa tribo isolada da África. Se chama Amartya Sen. Quando ele chegou lá, isso fazem 20 anos. Aquela tribo era quase primitiva, vivia em cabanas de palha. E no mesmo dia que ele chegou, um grupo de jovens vieram chamá-lo e falaram: olha, hoje à noite vai ter uma atividade, a gente quer que o senhor participe. E ele pensou: uau, já vou ser exposto à cultura local, eu vou ver uma dança, eu vou ver algum ritual, e eu vou poder estudar isso e já documentar. Quando ele chegou naquela tenda, naquela oca central, estavam todos os nativos sentados, uma televisão de tubo, daquelas grandona, assistindo Instinto Selvagem num DVD pirata, o filme da Sharon Stone. Ele falou: eu já entendi, a globalização atingiu todos os lugares. É por isso que está tão difícil hoje tomar decisões, pastorear, servir, porque nós estamos sendo comparados o tempo inteiro. Duvido que vocês não estavam assistindo Gideões Missionários ontem e hoje. Aleluia, eu também assisti um pouquinho. E está tudo bem. Não existe mais fronteiras geográficas, culturais. A pessoa pega e digita uma mensagem na postagem do Neymar e se sente em contato com ele. Um dia na pandemia, eu e o Mateus estávamos assistindo, o Mateus é meu filho de 13 anos, pastor William. A gente estava assistindo uma live do Cristiano Ronaldo. E eu coloquei um monte de bandeirinha do Brasil, assim, milhares de comentários. Mas chamou a atenção dele: ô Brasil, abraçou os brasileiros. Meu Deus, o meu filho quase enlouqueceu. Parecia que ele tinha sido convidado pelo Cristiano Ronaldo para dar uma volta na Ferrari dele, ficar um mês na mansão dele. Ele só falou dos brasileiros. Essa cultura é nova. Quando os escoceses usam saia, os homens, né? Mas aquela saia que eles usam pelo joelho e de preguinhas assim para dar mobilidade, nem sempre foi assim. A saia deles era bem conservadora, era pelo tornozelo. Só que veio a Revolução Industrial e começaram a acontecer muitos acidentes de trabalho. Então disseram: nós temos que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Vamos diminuir a saia e vamos aumentar a mobilidade. Aí dá o passo grande e você vê o escocês com aquela saia. A cultura está se transformando. A igreja se movimente ou não. Quer ver um exemplo mais nosso? Nos anos 2000 houve uma batalha no Brasil, no Rio Grande do Sul especialmente, do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, contra algumas coisas, dentre elas a bombacha feminina. Foi uma loucura. Eles puniram patrões de CTG, proibiram grupos, porque onde é que já se viu uma bombacha feminina? Pois bem, alguém hoje questiona que a bombacha feminina é uma indumentária gaúcha 24 anos depois? E pelo contrário, essa flexibilização da tradição trouxe uma geração de jovens para dentro do movimento. A minha proposição aqui para vocês é essa: o quanto a igreja está influenciando a cultura. A nossa atitude tem a ver com a de Cristo Jesus, porque Jesus, ele lançou algo que 2000 anos depois continua de pé. Em Atos 17 eles dizem: esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. A nossa chegada, a nossa presença numa cidade, numa empresa, num ambiente, gera que tipo de impacto? Um jovem inglês chamado William Wilberforce, seu xará, ele ouviu uma mensagem, ele foi impactado pelo testemunho dos morávios e de John Wesley. E ainda adolescente ele disse: a causa da minha vida vai ser lutar contra a escravidão. E depois que ele cresceu, ele se tornou um parlamentar do parlamento britânico.
E Wesley, John Wesley, Charles Wesley, Charles Finney e outros mentoreavam ele e cobriam de oração. Esse grupo de oração ficou conhecido como Os Santos. Mas o nome era irônico. O nome não era honroso. Porque traficar escravos, vender escravos, era o negócio daquele país. Então eles diziam: esses são os santos, eles acham que são melhores do que nós, eles pensam que ter um escravo é pecado. E William apresentou 7 vezes os seus projetos abolicionistas. E numa reunião de oração, Deus deu uma palavra para ele: apresenta de novo. Ele falou: Senhor, mas é a mesma composição, não mudaram os parlamentares, são os mesmos que meses atrás votaram massivamente contra. Apresenta de novo. E na 8ª vez o seu projeto abolicionista foi aprovado por maioria absoluta. E em 90 dias a Inglaterra libertou 1 milhão de escravos por causa de um homem. Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida, se você se jogar nesse oceano, se você mergulhar nesse rio, se nós abrirmos mãos das coisas, sabe, aquele hino que a gente canta, deixarmos ele queimar todos os outros amores, a ponto de nada ser mais importante do que ele. Queimou todos os outros amores, fez eu me apaixonar. Quais são os amores que estão acima de Jesus na sua vida? Aí sabe o que aconteceu? A Inglaterra disse: se nós não podemos vender escravos, ninguém mais vai vender. E eles se tornaram os guardiões dos mares. E um país após o outro foi acabando com esse que é um capítulo triste da história da humanidade. No Brasil demorou um pouco mais para chegar, para variar, né? Por que a igreja de Jesus não está transformando o entretenimento do Brasil? Por que os influencers mais famosos são os que fazem coisas mais ridículas? Por que a gente tem dificuldade de apoiar e celebrar a vida de um irmão que produz coisas boas, arte de verdade? Eu vou mais longe. Por que a igreja tem dificuldade de celebrar as artes? Você sabia que tem gente que se incomoda dessas meninas, princesas de Jesus, dançarem com a bandeira na mão aqui no altar? Eu queria ter a pureza no meu coração delas. Sabe? Por que nós não conseguimos como igreja sermos efetivos em colocar o evangelho de volta no lugar que ele nunca deveria ter saído, no centro dos nossos altares? Seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Tozer diz: a cada dia que passa, nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que amamos. Então, se as coisas no Brasil não mudam, só existem 2 razões possíveis. A primeira é que a igreja está enclausurada e não está exercendo o sacerdócio universal, o que é pouco provável, porque uma igreja viva, ela não consegue ficar presa em paredes, ela é um organismo, ela é orgânica, ela é poderosa. Quando Jesus diz para Pedro sobre a igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. Ele não diz: as portas da igreja resistirão. A igreja fica aqui, fechadinha, e se o diabo vir, ele vai ter que parar na porta. Não. Jesus está dizendo: a igreja é proativa, ela rompe as barreiras, as cerquinhas, as limitações, e vai para a praça, vai para a rua, vai para o parque, se precisar vai no inferno e mete o pé na porta. Aleluia! Vocês estão aí? Eu estou falando da igreja. Será que eu estou falando dessa igreja aqui? A igreja de Jesus é poderosa. E vou te dar uma notícia: a igreja de Jesus também é viva, é vibrante. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo diz que a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo, ele estabelece alguns pontos, e eu vou concluir. O primeiro é não ser apegado ao que tem. Ele diz que Jesus não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. E vamos convir, ele não está falando de qualquer coisa.
Ele está falando de ser igual a Deus. E Jesus não considerou que aquilo era algo que ele deveria apegar-se. Nós estamos apegados em coisinhas, gente, como desculpas para não viver o propósito de Deus. Eu falei aqui no ofertório sobre voluntariado, sobre serviço sacrificial, que é o melhor termo para voluntariado. Que voluntariado também traz uma conotação de, eu vou se eu quero. Jesus entregou a si mesmo, é serviço sacrificial. Nós estamos apegados ao nosso entretenimento para não cumprir o ID. Não, é que eu preciso, sabe? Eu vi uma moça com 22 anos. Somos aqueles que agem de acordo com a fé que professam. Você pode repetir isso? Quem somos nós? Somos aqueles que agem de acordo com a fé que professam. Não pode haver um abismo entre o que dizemos e o que vivemos. Como vivemos? Em segundo lugar, para que as suas atitudes sejam como as de Cristo Jesus, revele o caráter de Cristo. Versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Irmãos, nós estamos no meio do mundo caído. Pare de esperar coisas do mundo. Acorda, desperta. Pare de acreditar em político. A salvação do Brasil tem que ser a volta não sei de quem, a vinda não sei de quem. Para com isso, gente. Nós estamos sendo roubados desde 1500, por A, por B e C. Eu não estou pregando que você seja um alienado, não. Exerça seus direitos, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós precisamos revelar o caráter de Cristo. O foco da igreja não está em harmonia social, está em alinhamento com o céu. Sabe por que a gente não faz isso? Porque nós nos importamos demais com a nossa reputação. É por isso que existe o crime de dano moral. E hoje em dia esse está perigoso, qualquer coisa dá dano moral. A gente se importa muito com a reputação. E reputação é o que os outros dizem. Caráter é que você é em Cristo. Eu vi uma frase que me marcou. Reputação são os centavos miúdos da história. O caráter é a verdadeira moeda. O que você está protegendo mais, o caráter ou a reputação? Aqueles que têm a atitude de Cristo Jesus revelam o caráter de Cristo Jesus. Pastor, mas a igreja vai ser perseguida. Grande novidade. Como os apóstolos morreram, como os pais da igreja morreram. Você acha que isso é novo, perseguição para a igreja? E está tudo bem. Jesus diz em Mateus 5 que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa dele. O problema é quando a perseguição é por falta de sabedoria da igreja e não tem nada a ver com a causa do mestre. É quando a igreja é perseguida porque põe o dedo no que não é competência sua, atribuição sua, alçada sua. Quem somos nós? Somos aqueles que se preocupam mais com o caráter do que a reputação. Ainda mais, para que suas atitudes sejam como as de Cristo Jesus, seja fiel à palavra de Deus. Eu estou sempre em Filipenses 2, versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo usa muito a analogia do estádio, dos atletas. E como o atleta carrega às vezes uma tocha, um bastão em alguns esportes, é como se Paulo dissesse: nós carregamos a palavra de esperança. Nós precisamos reter essa palavra. Nós não podemos largar ela por nada. A esperança que Lajeado precisa está nas suas mãos, é a palavra de Deus. A esperança que o Brasil precisa está nas mãos da igreja, é a palavra de Deus. É o evangelho que transforma, que muda, que liberta, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Pois toda a escritura é inspirada por Deus. Pois a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quem somos nós?
aqueles que empunham a palavra da esperança, a palavra que é luz, a palavra que é vida, e que não negociam os princípios eternos do Evangelho por nada. Você pode dizer amém por isso? Quando nós seguimos a palavra de Deus, somos habilitados a servir pessoas com paixão e amor, e levar a esperança que é Cristo nosso Senhor Jesus. Você lembra quando alguém chegou com essa esperança na sua casa? Na minha família, foi 45 anos atrás, minha avó ficou cancerosa. Não tinha a medicina que tem hoje. E o médico falou para ela: a senhora tem 90 dias de vida. Vai para casa, come o que gosta, faz o que gosta. E ela foi para casa e começou a ler um Novo Testamento que vinha na gavetinha da capelinha. E ela começou a ler os evangelhos e começou a ver milagres. Opa, Jesus pode fazer milagres, eu creio nele. Ela chamou o seu líder e falou: como é que é esse negócio aqui? Ele pensou: essa velha está querendo saber demais. Tirou a Bíblia da capelinha. Aí a minha avó, mistura de alemão com índio. Imagina. Ah, eu não posso ler a Bíblia, então vou chamar o pastor dos crentes. Mas ela não chamou porque respeitava, honrava, foi meio tipo para provocar. E chegou um homenzinho, ele está vivo ainda. Há pouco fui visitar ele. E falei: Deus usou a sua vida para trazer a luz da esperança na minha família. Ele tinha chegado do Uruguai como missionário, falando um português meio portunhol. Ele falou: se você crê, Jesus pode te curar. E ela falou: eu creio, então em nome de Jesus seja curada. E a minha avó foi curada do câncer e viveu mais 17 anos. Aleluia! Segura. A cura é só o começo. Os filhos que odiavam a igreja, que jogavam pedra em igreja. Meus pais eram, meu pai e meus tios, domadores de cavalo, gaúcho de rodeio. Eles iam nos rodeios e se não arrumasse ninguém para brigar, eles brigavam entre eles. 7 irmãos homens, alcoólatras. E a minha avó chamou todos os filhos e disse: olha, aconteceu um negócio aqui. Eu chamei o pastor e eu estou diferente. Eu disse para ele que eu creio que Jesus pode me curar e agora eu sou crente. Então meu pai, que já tinha um chamado, olhou para os irmãos e disse: se a mãe é crente, nós também vamos ser. E num único dia, o mesmo pastor, que estava de aniversário ontem, junto com a minha esposa, batizou minha avó e os 7 filhos numa lagoa de barro. A luz da esperança chegou! A esperança, nós somos aqueles que carregam a palavra de esperança. Eu quero que você fique de pé comigo. E eu quero orar por você. Quem sabe você chegou aqui dizendo: para mim não há esperança. E o Senhor me fez encerrar essa mensagem dizendo: a igreja, os homens, as mulheres de Deus, os cidadãos dos céus, são aqueles que carregam uma luz de esperança, uma lâmpada para um novo caminho. Os teus traumas, as tuas dores, o teu pecado, os teus crimes talvez até, podem todos ser perdoados em Cristo Jesus. Na pandemia eu estava aqui pregando para 20 pessoas. E um moço chegou e sentou bem onde está o pastor Juliano, com a mochila de mão. Eu cumprimentei ele, falei bem-vindo, ele ficou no culto. No final do culto ele pediu para falar comigo, a gente sentou ali onde está a bateria. E ele disse: pastor, eu quero largar essa vida. Eu falei: que vida? Ele abriu a mochila, tirou uma touca ninja e uma camisa preta e me mostrou uma submetralhadora. Desse tamanho assim, 2 cabos. Eu já entendi qual era a vida dele. Esse moço desesperado dizia: hoje eu tenho que fazer um serviço. Falei: não vai. Vou ser sincero, antes dessa autoridade minhas pernas tremeram. Eu olhei para o Lucas, eu acho que era o Anderson, mais alguém que estava aqui, e tipo assim, fiz o olho do gato de botas: socorro! Mas imediatamente o Espírito Santo me revestiu de autoridade. E eu disse para ele: você crê que Jesus pode te libertar? Eu creio. Então você não vai fazer o que você ia fazer.
E nós oramos e aquele homem saiu. Eu nunca mais o vi. Mas a gente fez uma coisa, né, Lucas? Cadê o Lucas? Nós ficamos olhando as notícias no outro dia. E um dia, 2 dias, 3 dias, e não teve notícias de homicídio na região e nem no Rio Grande do Sul. Eu creio que um dia nós o encontraremos, se não aqui na eternidade, e um testemunho dirá: Jesus mudou a minha vida por uma palavra do céu. Coloque diante do Senhor aqueles que você ama e estão longe dele agora. Coloque diante do Senhor as tuas enfermidades agora. Coloque diante do Senhor as atitudes que você precisa mudar agora. Coloque diante do Senhor os traumas que você acredita que são o motivo que te impede de ter uma vida semelhante à de Cristo Jesus. E o Cristo da cruz está aqui para tirar todo o teu fardo e te dar uma carga leve. Ah, Espírito Santo, derrama sobre a tua igreja a unção de cura, libertação, perdoa os pecados, mas também, Espírito Santo, ativa-os para uma nova vida em Cristo Jesus. Vem sobre nós com o óleo do teu Espírito, vem sobre nós com a unção do teu Espírito, vem sobre nós com o poder da tua presença. Mexe no nosso interior, arranca tudo que não te agrada, Pai. Nós queremos, Senhor, sim, nós queremos viver. Faz meu coração arder, fazendo todo o medo desaparecer. Eu quero chamar os nossos pastores aqui. Eu quero chamar os nossos pastores aqui na frente para imporem as mãos sobre você. Não importa qual seja a sua necessidade, Deus conhece. Orar impondo as mãos é bíblico, não é invenção e nem moda. São homens de Deus que levantam mãos santas sem ira e sem contenda. E ao passar por aqui, o Espírito Santo vai tocar na sua vida e arrancar tudo aquilo que não agrada a Ele. A igreja crê nisso? Você que não vai vir aqui, fica em intercessão. Esse é o momento que o Espírito Santo está completando a obra que a palavra de Deus ativou aqui. Existem vidas para serem curadas, libertas, enviadas, ativadas, renovadas. O diabo tem dito para você que não tem mais jeito. A palavra de Deus diz tem jeito. Tenha a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Humilhe-se, submeta-se, abra o coração e deixe o rio de águas vivas fluir sobre você. Todos aqueles que precisam de oração, pode chegar diante do altar, e os nossos ministros estarão orando por vocês, enquanto o nosso ministério de louvor vai ministrando as nossas vidas. Sim, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. Isso, ajuda a liberar o corredor aí, vem. Pode vir vindo. Faz meu coração arder de novo, fazendo, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus.
Tome posse de uma nova vida em nome de Jesus. Deixe Jesus tocar em cada área da sua vida. Se o Espírito não fizer, quem fará? Se os olhos de Deus não te alcançarem, quem alcançará? Santo Espírito desce como fogo. Aqui, gente, Pastor Nilson, Pastor Trindade, Pastor Nilson, Pastor Trindade, venham mais no corredor aqui. Irmãos, venham vindo para que todos possam receber a oração. Pode vir passando. O Senhor Jesus está fazendo coisas lindas aqui. Isso. Tem bastante irmãos aqui no corredor, com expectativa no coração. Deus pode responder expectativas. Deixa eu liberar algo na sua vida. Nunca venha para a igreja sem expectativa. Esse é o lugar em que o povo de Deus se reúne. E aqui há uma santa expectativa de vidas serem mudadas, de destinos serem mudados, de novos ciclos serem ativados, de libertação ocorrer, de perdão ser liberado, do Espírito Santo ser derramado, de doenças serem curadas. Esse é o lugar que o Pai está. Aleluia. Nós sempre fazemos 3 convites. Os irmãos continuam ministrando e orando. Pode orar por todos. O primeiro convite é se alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador, declará-lo Senhor e Salvador da sua vida. O segundo convite é se alguém quer reconciliar com Jesus. Estava nos caminhos do Senhor, parou e hoje Jesus te convida a voltar. E o terceiro convite é pelo batismo. Você já serve a Deus, já confessou publicamente, você já nasceu de novo, porque o Espírito Santo fez isso no seu coração e você sente isso, mas você ainda não passou pelo batismo. A igreja entendeu? Diga amém. Então, eu faço o primeiro convite. Tem alguém aqui para dizer: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador hoje? Levante sua mão, a gente quer te ver. Tem alguém? Me ajuda aí, igreja. Tem alguém não? Lá no mezanino, aqui. Ok, eu faço o segundo convite, é o convite da reconciliação. Se você estava parado nos caminhos do Senhor, e hoje Jesus te visitou, o Espírito Santo te visitou, te convidando a voltar, e você sabe que é hoje, que esse é o dia, que essa é a hora, nós queremos te ver e te dar um abraço. Se tem alguém para reconciliar com Jesus, faça um sinalzinho assim. Quero ver. Tem alguém? Uma mão bem alto ali. Segura a mão levantada, querido, para alguém te abraçar. É um jovem. Aleluia. Isso. Um irmão cheio de Deus e de visão. Corre lá abraçar ele. Na frente da câmera lá. O mais grandão lá. Isso, olha aí, tio Alcides. Glória a Deus. Como é lindo ver. Tem mais alguém para dizer: Jesus, eu volto para casa hoje? A oportunidade está aberta, gente. Está lançada. Eu faço o terceiro convite, que é o convite do batismo. Existe alguém conosco que já serve a Deus, que já ama Jesus, mas que ainda não passou pelo batismo e hoje decidiu: eu quero o batismo? Levante sua mão. Aqui. Ah, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém para o batismo? Glória a Jesus. No Novo Testamento não há nenhum batismo adiado. Todas as pessoas que
foram alcançados por Jesus foram batizadas imediatamente. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela vida desses filhos. O Senhor os trouxe hoje. Não somos nós que te escolhemos, mas o Senhor que escolheu a nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, por esse culto poderoso e pela unção do teu Espírito derramada sobre nós. Que como igreja nós continuemos seguindo as atitudes de Jesus para ser influência nessa geração. Abençoa a vida desses irmãos que retornam hoje para os seus caminhos e também decidem pelo batismo, para que o teu Espírito Santo os habilite, os encoraje, os fortaleça, e que a igreja, os irmãos, a família da fé esteja ao lado deles para discipulá-los em Cristo Jesus. Amém? Celebre o Senhor Jesus com alegria. Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial que estava de aniversário ontem. Vocês viram ela por aí? Vem cá, pastora Adriana. Nós queremos, perante toda essa família amada, eu sei que você já recebeu muitos parabéns, muitos abraços. O presente ainda está no forninho. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu cuidado para conosco, seu amor, a sua dedicação. Nós não temos como retribuir tudo isso, mas Deus pode. E na pessoa da irmã Eli, nós queremos lhe entregar um mimo. Amém. E queremos convidar o pastor Daniel para vir orar e abençoar. Aleluia. Obrigado, irmãs, pelo carinho com a minha esposa. A gente se sente muito amado aqui. E eu vi a maneira que vocês trataram ela no dia de ontem, e nós nos sentimos felizes por isso. Eu quero chamar aqui o Marcos, que está de aniversário hoje, o Josué, que esteve quinta-feira. Quem mais está de aniversário aí no mês de abril? Galera de abril, Oséias. Vem cá todo mundo, corre aqui. Venham aqui, os aniversariantes de abril, até para vocês ajudarem a dividir a festa com a Adriana. Aleluia. Olha aí, gente, quem diz que ele está fazendo 67 anos hoje? Tão jovem. Olha aqui, nossa querida Maria, nossa obreira lá em São Bento, pai e filha. Olha aí, gente, Otoniel. Tem mais alguém de abril aí, não? Vem, pastor William, glória a Deus, aleluia. Deoclésio, corre, rapaz. Que bênção, glória ao nome de Jesus. Onde? Denise, ela está aí? Talvez está servindo em algum lugar. É sério que tu não ia vir, Denise? Tá com medo de pagar a festa mesmo? Glória a Deus. Quero chamar o Jonatas Chites para orar por eles. Nosso querido Jonatas, que é líder de jovens, junto com Josué e a Camila, e tem sido uma bênção aqui. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. A igreja, o povo de Deus, a vida cristã se resume em 3 coisas: receber, celebrar e repartir. Por isso Deus deu festas para o povo, para celebrar. E nós louvamos a Deus por ter vocês. Nós celebramos pela vida de vocês e queremos repartir essa alegria com vocês. Que Deus abençoe. Pai, nós chegamos na sua presença nesse momento, gratos a Ti porque o Senhor nos deu o dom da vida. E cada um que está aqui no altar, Pai, que celebrou o seu aniversário em abril, foi o Senhor que deu o sopro de vida sobre o corpo deles. Pai, que eles venham a Te servir com mais fervor do que aqui já fizeram,
com tudo que eles já fizeram para a tua obra, reconhecendo a gratidão, Senhor, pela nossa vida. Que o Senhor abençoe as suas famílias, as suas vidas, seus ministérios, seus filhos, suas gerações, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Parabéns. Parabéns, tu não ia vir, parabéns. Parabéns, menina. Parabéns, pastor, que alegria tê-lo aqui. Deus abençoe. Aleluia, obrigado, gente. Obrigado, queridos. Lucas já fez isso com muita excelência no início, mas eu quero te relembrar dos próximos momentos que teremos aqui. Então, o Family Day. Onde está o Elias e a Sandra? Venham aqui. O Elias e a Sandra são os líderes do Ministério da Família, Ministério Família Real. E no dia 26 de maio, esse ministério vai promover o Family Day, que é um dia da família. Eu sinto de repetir, porque muitos irmãos chegaram depois. É um dia para você passar com seus filhos e com os seus amigos da família da fé, das 9 às 16. Ali no sítio Bela Vista, será um dia de atividades, de interação. E esse casal aqui é quem é o responsável, tá? Você pode fazer a inscrição no Google Forms, que está lá na bio do Insta da igreja. Já viu isso? Ó, o link do Forms na bio do Insta. Nem parece que eu vim da roça, né? Estou sabendo. Mas se você não lida com essas coisas, tem dificuldade, você procura eles e faz com eles. Não tem custo, é um evento gratuito. E nós só temos 100 vagas. Então, a nossa igreja tem muito mais gente, tem quase 1000. Nós só temos 100 vagas, contando todo mundo, inclusive as crianças. Então, é umas 20, 30 famílias, que é o que a gente pode acolher ali. Se inscreva rapidamente, converse com eles, pegue os detalhes e vai ser um dia maravilhoso. Não pense que é uma programação qualquer, é algo do céu para a sua família. Eles também estão promovendo como ministério o jantar romântico, 12 de junho, quarta-feira. Também nós temos poucas vagas, vai ser lá na empresa do Vanderlei e da Patrícia. Faz sinalzinho aí, Vanderlei, Patrícia. A Garden House é uma das melhores casas de festas de Lajeado. Então não é um lugar qualquer, é um lugar diferenciado, é um cardápio diferenciado. Você já viu jantar de namorado de igreja ter show de tango? O nosso vai ter. E não vai ser, um abraço meu amigo Samuca do acordeão, se você assistir, é um homem de Deus, um dos melhores acordeonistas desse Brasil. Pra você ter uma ideia, ele gravou CD com Yamandu Costa. O pastor Daniel Nunes vai palestrar e vai ser um dia incrível. Você também pode fazer a inscrição em outro link, lá na bio do Insta ou com eles. Amém? Agora, obrigado gente. Agora vem cá, Lucas. Esse é o que está responsável pelo retiro de homens. 23 a 25 de agosto. Eu quero ver se os homens vão encarar, hein, pastor Jair? Porque o retiro de mulheres foi bombástico. Só já vou avisar vocês, viu, pessoal da cozinha do Bela Vista, nós vamos pesar o cardápio. No retiro de homens vai ter bacon em todas as refeições, só para avisar, tá? Gostaram, é? É, comida forte, hein? Palavra sobre jejum, né? Não, o nosso tema vai ser outro. Irmãos, todas as vezes que tem eventos de mulheres, e tem eventos lindos aqui, porque as mulheres são dinâmicas, não são muitos, mas sempre tem alguns homens, né, Lucas, que chegam e dizem, e para nós, quando vai ser? E o dos homens? Agora vai acontecer um retiro de homens, e nós queremos que você, homem, esteja lá. Vai ser palavra do céu, não é passatempo. Nós vamos ser tratados pelo Senhor para sermos homens segundo o coração de Deus. Você pode se inscrever no link da bio do Insta ou com o Lucas Reis. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Lucas. O empreender. Vem cá, Rodrigo, Leia, Anderson e Denise. Eu que estou hoje, né? O empreender é o ministério de empreendedores da nossa igreja. E no dia 3 de junho, é isso? 3 de junho,
eles vão fazer um encontro aqui para empreendedores. Você que já é empreendedor, você que deseja empreender, você que precisa ser ministrado sobre isso. Eles têm um convidado top 10, que é um irmão em Cristo Jesus, extremamente bem sucedido nos seus negócios, e o Rodrigo, a Denise, o Anderson e a Leia, a esposa dele, lideram esse ministério, tá? Por que eu estou chamando eles aqui? Para a igreja identificar eles. Tem muita gente nova no nosso meio, Rodrigo. Então, você pode se inscrever no link da bio do Insta, ou com eles, tá? Por que tem que ter inscrição? Para organizar. A gente quer fazer um café bacana, um ambiente legal, e o reino de Deus é organizado. Jesus não multiplicou os pães e peixes antes de organizar o povo. Então, já foi a época que as coisas para Deus eram de qualquer jeito, tá bom? Procure eles, busque mais informações e esteja aqui para ser abençoado. Obrigado, queridos. Amém? E por fim, o último aviso agora. Sexta-feira, 3/5. 3/5, nós vamos ter aqui uma reunião do Ministério Kids com todos os pais. Quem tem criança infantil aqui, está lá no ministério, olha aí, levanta bem alto. Não pode ser. Se só esses aí são os pais das crianças, cada um tem uns 15 filhos. Eu tenho umas 80 crianças lá, uma meia dúzia levantou a mão. Você sabe que você é pai de criança, já está cansado nessa hora de levanta, baixa a mão, né? Mas nós queremos que você venha. O nosso ministério infantil não é salinha, não é escolinha, não é cantininha. O nosso ministério infantil faz cultos, abre Bíblia, faz séries de mensagem, ministra louvor. Enquanto a gente está aqui, tem uma banda ministrando para as crianças, igual essa aqui, ó. Fogo e glória rolando. E vou te dar uma notícia. É constrangedor para nós adultos ver a maneira que as crianças se entregam. A gente fica assim, não sei se levanta mão, se canto não canto, se vai lá, as criancinhas estão mergulhadas na presença de Deus. Irmão, a nova geração vem com tudo. E os nossos filhos amarão Jesus mais do que nós. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. No que depender dessa igreja, sempre foi assim. As crianças não serão deixadas para trás. Mas nós queremos que você seja essa força. Existe um livro chamado Pensa e Laranja. O nome do autor é Roy Joyner. É fácil de ver porque a capa é laranja, 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 laranja. Igual a camisa do Gasparino. Que é linda, aliás. Vem cá, Gasparino. Se a esposa dele pudesse vir também, nós nunca tivemos um merchan tão bom da The Store como hoje. Corre, menina. Vem cá, vem aqui na luz aqui. Vem para a luz, Gasparino. Vem para a luz. Vem cá, Gelsi, anda ligeiro, menina. Se é nova, se é jovem. Olha aqui, ó, que casal bonito. Os dois usando família para pertencer da The Store. E olha o casaquinho dela. O senhor falou aquele dia lá com a camiseta da família. Viu? É verdade, quando eu mandei fazer essa laranjada, eu pensei em ti mesmo. A próxima vai ser uma verde-limão. É que ela gosta de cores vivas. Essas camisetas você encontra ali na The Store. Não é por causa de dinheiro, gente. É para você falar de Jesus. As pessoas ficam curiosas com essa frase. Eu fui na loja de materiais de construção e o gerente ficou me olhando lá do fundo, eu com essa camiseta. E ele me olhava. Falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí ele veio e falou, com licença, pastor. Eu já me conhecia. O que é essa frase aí? Eu fiquei meia hora falando sobre família espiritual com ele. Obrigado, gente. Lá também tem os nossos livros, os materiais da igreja, cuia, um monte de coisa bonita ali, tá bom? Então, Ministério Infantil, tá? Nós precisamos que você seja essas asas. O Pensa e Laranja, do pastor Roy Joyner, é o seguinte, ele diz que o laranja é uma cor secundária que nasce da união de duas primárias, o amarelo e o vermelho. O laranja não é uma cor primária, é uma cor secundária. E ele fala, o amarelo é a igreja. E o vermelho é a família. E quando você une essas cores, nasce o pensamento laranja, uma nova maneira de pensar. Então, papai e mamãe, nós amamos você e o seu filho, mas não terceirize para nós a educação dele, como muitos fazem lá com a escola. O discipulado dele, o nosso ministério faz com muito amor, gente. Nós temos muita excelência aqui. E eu quero que você honre os nossos voluntários, não só do Kids, de todas as áreas. Porque esse povo se doa para que esse culto aconteça. Mas
eles têm nossos filhos 1h30 aqui. Hoje que eu não paro mais de falar 2 horas. Mas é 1h30 normal. E o restante da semana é contigo. Então você tem que abrir Bíblia em casa. Tem que orar em casa, tem que falar de Jesus em casa. Tá? Essa semana eu estava indo para levar meus filhos na escola. E eu estou levando um moço lá do 300 de Dion, que é o nosso orfanato, nossa casa lar. Faz 1 ano que ele está com a gente e Jesus está fazendo uma obra na vida dele. Não sei se ele está aqui hoje. No último batismo nós batizamos o Fabrício, que ficou 14 anos com a gente. E o Espírito Santo mudou a vida dele, ele é uma nova criatura. E agora, às vezes, eu convido meus filhos para orar no carro. Nem sempre. Às vezes eu só quero ficar em silêncio. Às vezes eu nem acordei ainda quando eu estou levando eles. Estou meio dormindo ainda. Mas às vezes eu estou meio crente, aí eu quero orar. E eu só oro: Senhor, obrigado por esse dia. E eles já sabem. Quando eu acabo de orar, o Mateus ora, o Levi ora. E eles oram, é uma benção. O Senhor me trata muito na oração deles. E eu estou levando ele todos os dias no Menor Aprendiz, esse menino. E eu nunca pedi para ele orar. Quarta-feira, depois que eu orei, o Mateus orou, o Levi orou, deu um silêncio e ele começou a orar: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo pastor, obrigado pelo trabalho que ele me deu, obrigado pelo lugar que eu vivo. Eu falei: ô Jesus, tu é maravilhoso, a nova geração te ama. Então, sexta-feira, todos os pais de kids venham aqui, vai ser lindo. Vamos estar em pé, queridos? Obrigado pela sua paciência. Tá, vocês não param nunca? Vocês já vieram de um retiro e depois disso já tem a conferência, né? A conferência de mulheres vai ser Power. 6 de maio, mulheres juntas, pastora Mariana Bless, pastora da igreja quadrangular, vai estar aqui ministrando e vai ser uma bênção de Deus. Jesus está nos curando da ciumeira. A gente anda pregando nas igrejas do reino aí, e os irmãos do reino estão aqui também. Amém? Estenda sua mão assim. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, o Senhor que é vivo, o Senhor que reina, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu peço a tua bênção sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre essa família. Que essa semana seja uma semana de vitórias. Que eles sejam, Senhor, inspirados por Ti, guardados por Ti, protegidos por Ti. Que a Tua palavra fique queimando nos corações deles. Que todos os dias eles possam ter um devocional contigo, um tempo de oração e leitura da Bíblia. Que a família esteja em harmonia. Que o trabalho esteja bem, que as viagens sejam guardadas. E que o Seu amor se revele através deles, em nome de Jesus. É por isso que nós oramos assim, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda Jesus e vá em paz. A igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Como filhos de Deus e discípulos de Jesus, somos chamados para transformar realidades do local ao global, fazendo discípulos de todas as nações, sendo voz profética nas cidades e transformando todos os lugares aonde o povo de Deus está inserido. A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra e nós, suas testemunhas, encarregadas de ir até muito além de nossa Jerusalém. Do mais novo ao mais velho, todos estão debaixo da missão e do envio de Jesus. O chamado não termina com o vinde a mim, mas começa com o portanto vão. Nós recebemos e celebramos, e agora é hora de continuar repartindo. A igreja é a esperança do mundo. Aqueles que causavam um alvoroço pelo mundo agora chegaram aqui. Em 2010, Lajeado tinha 71 mil habitantes. Em 12 anos, aumentaram 23 mil pessoas. Não são robôs, são pessoas, são vidas, são histórias, são pais, são mães, são filhos que precisam de Jesus. E se você não amar a igreja local, talvez eles ficarão sem ouvir sobre Jesus. Quem tem o Espírito Santo pode ser exposto à verdade. Quem tem o Espírito Santo pode
pode ser confrontado, porque o Espírito Santo está lá para dizer: estou falando a verdade, mas estou falando porque eu sou seu amigo, e estou segurando na tua mão e dizendo: eu não vim aqui para te condenar, eu não vim aqui para te acusar, eu não vim aqui para te impedir de entrar, eu vim aqui para você ter um choque de realidade e te dizer: eu vou transformar você. Você era um viciado, mas não será mais. Você era um perdido, não será mais. Você cometia pornografia, não cometerá mais, porque eu seguro na tua mão e te impeço de andar pelo vale da sombra da morte. Graças a Deus estamos todos bem, nos solidarizamos com as pessoas que perderam entes queridos, familiares. Obrigado pelas suas orações, pelo apoio. Toda ajuda agora é bem-vinda, viu? Foi um grande desafio. Na verdade, ainda está sendo. Mas no meio de toda essa provação, o Senhor nos encorajou. Novos desafios surgiram e até que Deus tem sustentado e provido tudo o que precisamos. Em virtude das enchentes, dentre tantas perdas que tivemos, perdemos todo o material de escritório. Documentos, atas, registros, e então pensamos, precisamos instalar nosso centro administrativo no segundo pavimento. Nessa hora o Senhor nos lembrou do sonho que tínhamos de ter o nosso Templo Kids e pensamos, por que não construir agora? E assim aconteceu. Agora teremos, além do Templo Kids, 8 salas exclusivas para o nosso Ministério Infantil e um espaço de mais de 300 metros quadrados para as nossas crianças. Glória a Deus, o Senhor é bom. Após 6 meses de obra, já estamos indo para a fase final e podemos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Queridos irmãos, muito obrigado pela fidelidade e generosidade de vocês. Nosso Deus, que é justo e infinito em bondade e misericórdia, com certeza irá retribuí-los conforme as riquezas da sua glória. Só chegamos até aqui porque Deus tem abençoado a sua vida e você tem sido um semeador nessa obra. Muito obrigado. E temos certeza que chegaremos ao final pelo mesmo motivo. Por isso, mais uma vez dizemos, muito obrigado. Que Deus te abençoe.